Este debate aqui ocorre numa altura em que o país atravessa, ou em que se agudiza a crise profunda que o país já atravessa de há bastante tempo para cá. E, portanto, é natural que todas as questões que estejam aqui postas tenham um enfoque precisamente nas situações gravosas em que se encontra o país e todos os trabalhadores em geral deste país. E eu, para começar, iria pegar numa questão que já aqui foi posta pelo Sr. Deputado do PSD, Adão e Silva, que tem a ver com o prazo. Efetivamente, a concretização prática do prazo levou ao encerramento de serviços no interior do país, relocalização de funcionários do interior, reabertura de serviços que estavam no interior do país em zonas do litoral, com a consequência de uma ajuda à desertificação de parte do território nacional. Nós, quando falamos em interior do país, Sr. Ministro, estamos a falar de mais de 2/3 do território nacional. Estamos a falar de todas as beiras, todo o Alentejo, Trás-os-Montes, Alto Douro, etc. E o que verificamos é que o prazo teve como efeito perverso um aumento, por um lado, do centralismo e um aumento da tendência que já existia, por mau ordenamento do território, de localização na faixa litoral de tudo o que é serviços, empresas, etc. E a questão que eu deixava, a primeira questão que eu deixava ao Sr. Ministro é, reconhecendo que isto efetivamente foi um efeito prático perverso e é evidente que não querido por quem implementou o prazo, se prevê o Governo, o Sr. Ministro e o Governo em geral, algumas medidas corretivas tendentes a retificar esta situação e este efeito perverso da aplicação do prazo. A segunda pergunta que eu poria ao Sr. Ministro é a seguinte. O CDS, e ainda relativamente ao prazo, o CDS propôs que as regras do prazo fossem aplicadas às empresas públicas, como esforço adicional e como parte do pacote de poupança, de corte nos custos, etc. Essa proposta do CDS foi rejeitada. E, portanto, a questão que eu deixava aqui é, se face à evolução da situação económica do país e da Europa em geral, se prevê o Sr. Ministro e o Governo a hipótese de repensar essa situação e de, efetivamente, aplicar às empresas públicas as regras do prazo. Essa é a segunda questão que eu punha. A terceira questão que eu punha relativamente à administração pública é a seguinte e é de constatação geral do público. O português, em geral, quando se desloca às repartições públicas por esse país fora, queixa-se, e os próprios funcionários que lá estão queixam-se, de falta de elementos humanos. Portanto, há falta de pessoal sentida pelos portugueses no seu dia-a-dia em tudo o que é repartições públicas do Estado. Finanças, conservatórios, etc, etc, etc. Mas a questão é que há regras. A regra 2.1 é uma regra que está em funcionamento já há bastante tempo. Há, digamos que um emagrecimento, ou uma tentativa de emagrecimento da administração pública a nível pessoal, mas parece que aqui eu gostaria de ser esclarecido quanto a isto, que aqui há como que um buraco negro. Efetivamente, estão a desaparecer funcionários públicos na base, pelo menos aparentemente, naquilo que é serviço direto de contacto com o público, há escassez de pessoal, todas as repartições, todos os serviços se queixam, mas a nível global a administração pública não diminui muito os seus efetivos, pode não ter aumentado, não diminui muito, e portanto aparece aqui como que um buraco negro. Onde é que estão esses funcionários? Onde é que está todo esse pessoal da administração pública que não está ao serviço do público, pelo menos na quantidade e no número necessário para prestar um serviço adequado, mas continua a constar dos quadros e da folha de pagamento do Estado? E, Sr. Ministro, como eu disse na minha introdução, estando nós numa audição destas, no período que o país atravessa, há mais 2 ou 3 questões que terei necessariamente de lhe colocar, Sr. Ministro. O Governo, no âmbito das medidas de austeridade do PEC, propôs uma redução de 5% das remunerações mensais e líquidas dos titulares dos cargos políticos, gestores públicos e equiparados. Medida que, como é evidente, esta e todas as outras que tendam e tenham em vista racionalizar o peso do Estado na sociedade portuguesa, o CDS aplaude e acolhe. Não obstante, o CDS, quando a discussão do Orçamento do Estado, propôs
inovadoramente, e na altura ninguém tinha falado nestes cortes, mas o CDS, antecipando já aquilo que se previa que seria a grave crise que íamos enfrentar, propôs que os titulares de cargos políticos abdicassem de um dos 2 vencimentos extraordinários anuais que têm por ano, o que daria uma poupança de 7,1% em vez de 5%. Portanto, uma poupança superior à medida que o Governo agora veio aprovar. Na altura isso foi rejeitado, erradamente a nosso ver. O Governo agora, com o PEC, veio de certa forma emendar a mão e propor uma redução de 5%. Agora, é quando da discussão desta proposta aparece uma alteração de última hora que visa e que exclui assessores e adjuntos, chefes de gabinete, etc., desta medida. E que, proposta pelo PS, e que, para a nossa surpresa, o PSD, ao arrepio do discurso público que tem, veio calmamente e sem levantar grandes ondas aprovar. A questão que eu deixava aqui, Sr. Ministro, é esta. No momento em que o Governo pede, não vamos discutir aqui as razões pelas quais o país está nesta situação, não vamos entrar por isso, Sr. Ministro, mas a situação concreta é esta, no momento em que o Governo pede aos portugueses que faça a situação existente, que façam sacrifícios e que os portugueses aceitam, no momento em que o Governo reduz apoios sociais como parte do pacote de contenção de custos, aumenta impostos e cria novos escalões de imposto no IRS, criar uma medida, Sr. Ministro, em que se vai reduzir 5% nos vencimentos dos políticos, mas que, dada a introdução desta alteração à última da hora, reduz praticamente aos ministros, secretários de Estado e deputados, e pouco mais, isentando todos os outros, ficando fora desta medida presidentes de órgãos ou diretores de órgãos desconcentrados do Estado, as CCDRs, os institutos, as fundações, os assessores. Estamos a falar de milhares de titulares de cargos políticos de nomeação. Pronto, eu queria que me esclarecesse isto. Estamos a falar a ser aplicada a exclusão desta medida a toda esta gente. Estamos a falar de milhares de titulares de cargos políticos, porque cargos de nomeação política, portanto, para todos os efeitos são cargos políticos, que ficam de fora disto. Eu queria perguntar ao Sr. Ministro isto. Primeiro, estão ou não estão excluídas todas estas pessoas? E estou a falar dos dirigentes de nomeação política de órgãos desconcentrados do Estado e respectivos assessores. Estou a falar dos assessores do Governo, dos assessores de todos esses órgãos, dos assessores das autarquias. Estou a falar de milhares de pessoas. Estão ou não estão estas pessoas excluídas? E se estão, como é que o Sr. Ministro justifica pedir a milhões de portugueses que façam um sacrifício adicional àquele que já há muitos anos fazem, que é viverem com um nível de vida e com um poder de compra muito inferior ao do resto da Europa comunitária, e pede-se agora ainda este sacrifício adicional? E o poder político auto-exclui milhares dos titulares de cargos políticos desse sacrifício. Isto eu gostaria de ver esclarecido. Primeiro, se é verdade ou não, se incluem todos ou não, e segundo, a incluírem-se, qual a justificação para uma medida destas, que moral, que ética é que tem para os portugueses o poder político tomar uma decisão destas.